as suas Bíblias em Lucas capítulo 1. Nós vamos falar um tema que normalmente não é falado nas igrejas. Vamos falar sobre Maria. O termo ou o nome Maria normalmente ele causa nos evangélicos algum tipo de arrepio, dado a história da igreja, dado aos excessos que foram cometidos em relação ao nome dela. E os evangélicos de modo geral, desde a Reforma Protestante, para evitar qualquer tipo de proximidade com a mariologia, com a mariolatria, com a ideia de que Maria é divina e de que ela é co-redentora ou co-participante na obra de salvação. Os evangélicos se afastaram tanto do nome de Maria que praticamente Maria acabou se tornando desconhecida. E é um equívoco, por zelo sim, mas nós precisamos entender quem foi Maria e qual foi o papel dela dentro do cristianismo. Entre todas as mulheres da humanidade, todas elas, Deus escolheu uma, procurou no mundo inteiro e falou: você vai ser a portadora do meu filho. E é interessante que o próprio anjo Gabriel, quando traz a notícia, ele deixa bem claro para Maria, dizendo: Maria, você foi muito agraciada. Entre todas as mulheres que poderiam existir, Deus escolheu você. A Bíblia não nos conta a razão. A Bíblia não nos coloca que a Maria, claro, que ela era uma pessoa, vamos ver no texto de hoje, qualidades da vida dela, mas não coloca ela como alguém santa no sentido de que Deus escolheu ela porque ela era a pessoa mais santa que existia, a única capaz de ser aquela que fosse gerar Jesus no seu ventre. Isso está errado. Então hoje eu queria fazer uma leitura de um texto que vai falar sobre o nascimento de Jesus, um texto conhecido, e eu queria focar um pouco mais na pessoa de Maria, e não na pessoa de Jesus, tá bom? Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38 diz: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Cláudia, você pode ir passando por aí, tá o texto. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Na verdade, Cláudia, pode deixar, eu vou fazer a leitura, porque depois eu vou destacando. Pode deixar os irmãos acompanharem na sua Bíblia mesmo. Vou ler o verso 27. O anjo foi enviado a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria tal saudação, ou essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parentela, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí, vamos olhar para esse texto que conta o relato. A figura de Maria, sem dúvida nenhuma, Maria é uma das figuras mais desafiadoras, talvez controversas do cristianismo. Simplesmente porque as pessoas não entenderam qual é o seu papel.
Não por culpa dela, não por culpa dos evangelhos, mas por culpa das eras vindouras e das pessoas que lidaram com Maria. Muito debate, debate até acalorado, aconteceu em volta de Maria. E as pessoas se separaram, a igreja se dividiram. Isso aconteceu no nome de Jesus também, é verdade, vimos hoje pela manhã um pouco disso. E aconteceu também com Maria. Então, como lidar com essas questões? Quais são os problemas? E quais são os debates inerentes ao nome ou Maria? A primeira pergunta que surge era: Maria era ou não mãe de Deus? E antes que você responda, e antes que você lide com esse assunto, é preciso que você tenha dimensão do que você vai dizer. Qual é o debate que os crentes, ao longo de alguns séculos, debateram? Por cerca de 400 anos. Por 4 séculos foi um debate, 3 séculos, porque depois que João morreu, isso foi depois da era apostólica, as pessoas começaram a debater. Qual é o papel de Maria? Como eu lido com isso? Ela é ou não mãe de Deus? E as pessoas começaram a debater o assunto e então começaram a dizer, ela não é mãe de Deus. Bom, se ela não é mãe de Deus, nós temos um problema. Porque Jesus, você vai estar dizendo que Jesus não é Deus. E outros disseram, mas se você disser que ela é mãe de Deus, nós temos um outro problema, porque você vai estar dizendo que Deus nasceu. E o grande debate ficou assim, então alguns disseram, não, ela não é... Na palavra grega para isso aí é theotokos. Theo é Deus e tokos, portadora. Então eles diziam assim, Maria é a portadora, é a mãe, mas no sentido de aquela que portou o filho no seu ventre. E outros dizem, não, tentaram lutar com isso, para combater isso, propuseram que ela era Christotokos, ela era a portadora de Cristo, o que não resolvia a questão. Porque Cristo também é Deus, você não pode diminuir, você não pode tocar a um debate acalorado, mas você não pode tocar nem na divindade de Jesus, você não pode diminuir a divindade dele, ele tem que ser plenamente Deus o tempo inteiro. E você não pode tocar na humanidade dele, porque se ele não for plenamente humano, ele não é um substituto para a humanidade na cruz. E se ele não for plenamente Deus, ele não é o pagamento apropriado para satisfazer a ira de Deus. Então você tem que preservar duas coisas. Os debates surgiram, então surgiu um homem chamado Nestórios. Então o nestorianismo propôs o seguinte, não, peraí, Jesus tem duas naturezas separadas. Eu falei um pouco hoje pela manhã, então ele dizia o seguinte, na pessoa de Jesus... na verdade, Jesus era duas pessoas ali, basicamente ele vai dizer. Ele tem o Deus e o homem, só que eles estão separados. Eles atuam de formas autônomas. Uma hora ele fala como homem, uma hora ele fala como Deus. E essa alternância acomodou-se no coração de muita gente dentro da igreja. Porque quando Jesus fala, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, a pessoa fala, ele está falando como homem. E aí as pessoas tentam dizer, quando Jesus está orando e ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Isso ele está falando como um homem. E a confusão surgiu, alguns dizem inclusive que quando ele faz essa oração na cruz, é para evidenciar que ele era duas pessoas. O Deus homem, ou o homem fica na cruz e o Deus sai. Por isso Jesus falaria, Deus meu, por que me desamparaste? E essa heresia gerou uma confusão tremenda. Para combater Nestórios, um homem chamado Eutiques propôs o seguinte, não, tudo bem, Jesus tem duas naturezas, mas essas naturezas se misturaram, elas se uniram. E aí gerou um problema, porque Jesus deixou de ser plenamente Deus e plenamente homem para se tornar um ser híbrido, alguma coisa diferente. E aconteceu que a igreja tinha épocas de concílios. Eles marcavam um concílio e reuniam estudiosos do mundo inteiro. Então você tem o concílio de Éfeso, em 431 da era cristã. E nesse concílio eles vão combater claramente a ideia de que a natureza de Jesus era misturada. Mais à frente você chega no concílio de Calcedônia, 451, cerca de 20 anos depois. E eles também combatem Nestório e dizem o seguinte, não. E eles fizeram o seguinte, não se pode mais tocar na cristologia. A cristologia para o mundo inteiro ficou definida da seguinte forma. Jesus é plenamente Deus, 100% humano.
e 100% divino. Vocês sabem que na nossa mente já não entra isso, né? Se você juntar 100 com 100, como assim? Se é 100% uma coisa, não sobrou nada para ser de outra. Mas eles definiram o seguinte: ele é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas estão unidas numa hipóstase. Não se preocupa com os termos aí de teológico, mas a ideia é a seguinte: ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, e elas estão unidas num único corpo. E elas, estando nesse corpo, elas são inconfundíveis, elas não se misturam, elas são inseparáveis e elas são independentes. E a pessoa falou, mas como eu vou lidar com isso? E o concílio definiu o seguinte: Deus afirma essas coisas e nós temos que defender. Eu não posso tocar na divindade e não posso tocar na humanidade. Então eu tenho que aceitar que era uma pessoa só, havia um corpo só andando, com duas naturezas, uma humana e uma divina. Essas naturezas, elas são separadas, elas não se misturam, não se confundem, mas elas estão ali, e elas também não podem ser separadas, de modo que ela age de um jeito e de outro. É o tempo inteiro as duas unidas, sem se misturar, e não são separadas, elas são indivisíveis. Com isso, as pessoas acalmaram o coração e a igreja caminhou. Mas surgiu a questão: o que vamos fazer com Maria? Porque Maria, afinal de contas, é a mãe de Deus. Mas, na confissão que eles criaram, a reforma protestante, no século, ali por volta de 1517, quando a reforma aconteceu, eles tiraram da confissão de fé, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão muito famosa, eles tiraram a expressão Maria, mãe de Deus. Tiraram porque estava trazendo mais malefício do que benefício. Mas para resumir e eu poder abordar o texto, eu quero que vocês saibam o seguinte: Maria é sim a mãe de Deus, mas se você para a frase aqui, ela fica incompleta. Maria é a mãe de Deus, filho. Ou, se você melhora ainda a frase, seria o seguinte: Maria é a mãe do Deus Filho encarnado. Por quê? Porque o Cristo eterno não nasceu, ele não pode ter sido gerado. Mas o humano, chamado Jesus, que era divino e homem, Maria foi a mãe dele. Maria amamentou, Maria, na época ela não tinha fralda, mas ela cuidou dele, ela orientou, ela fez tudo. Então, ela é a mãe do Deus homem encarnado. Não tenha medo de dizer isso, essa é a verdade. Esse é um problema que fez a igreja se afastar de Maria. No romanismo, o fato de Maria ser a mãe de Deus, eles entenderam o seguinte: se Maria é a mãe de Deus, é porque então ela está acima da humanidade comum. E no romanismo, no catolicismo, surgiu essa expressão seguinte: latria, a palavra latria é adoração só a Deus. Você tem a latria, que é só a Deus. Depois você tem a dulia, que vem da palavra doulos, de serviço. Então eles falavam o seguinte: olha, dulia, a veneração aos santos. Então você pode venerar, servir de alguma maneira Paulo, Pedro, você pode demonstrar amor por ele. Mas Maria está acima dos apóstolos. Se Maria está acima dos apóstolos e abaixo de Deus, eles precisavam criar uma outra coisa ali no meio. Então eles diziam: só Deus pode ser adorado. Os apóstolos podem ser considerados, venerados, admirados. E Maria está no meio. Então eles criaram algo chamado hiperdulia, que se aplicava só a Maria. Então, para Maria, hiper é a palavra acima, tá? Então eles diziam: para Maria existe uma adoração, existe uma veneração especial. Mas na prática, isso foi tudo bobagem. Porque se você for numa igreja romana, você vai ver gente ajoelhando diante de uma estátua, fazendo latria, adorando a estátua, falando com a estátua, orando para a estátua. E se você for nos lugares onde Maria, pretensamente, como eles dizem, apareceu ao redor do mundo, onde, vocês sabem disso, né? A igreja diz que Maria, então, aparece depois na história em vários lugares. Onde ela aparece, naquele lugar é feito uma igreja. E a Maria ali começa a ter um papel de destaque. Ela já apareceu com pele negra. Você sabe que aqui no Brasil tem lá Nossa Senhora de Aparecida, que eles atribuem falando que é Maria.
E é por quê? Porque é aparecida, porque houve uma aparição, e aí tem a ideia da imagem que foi recuperada, que apareceu, e aí vai a história. Você tem em Lourdes a aparição de Maria para algumas crianças, e então lá cria-se uma outra igreja, e mundo afora, Maria vai aparecendo como criança, como mulher, de pele clara, pele escura, e assim por diante. Na prática, isto é idolatria, é mariolatria, não tem como fugir disso. Então, os evangélicos, para fugir de Maria e não lidar com ela, se afastaram totalmente. Mas é preciso que você saiba, Maria sim era a mãe de Deus. Outro problema que surgiu ela permaneceu virgem a vida toda? No conceito do mundo romano, o romanismo, eles entendiam o seguinte, que estar solteiro é estar numa posição mais elevada do que estar casado. Por quê? Porque o solteiro, ele não tem envolvimento físico com ninguém, ele pode se entregar totalmente a Deus. Já o casado, ele tem envolvimento físico com o marido ou com a esposa. Então, ele deixa, na luz do conceito dessas pessoas, de ter uma vida totalmente dedicada a Deus, para ter um envolvimento físico. Então, eles diziam o seguinte, esse envolvimento físico torna essa categoria do casamento abaixo da categoria de alguém que permaneceu casto, que nunca casou, permaneceu virgem, ok? E o que acontece? Então, para defender isso, eles tinham que falar o seguinte, Maria não pode ter filhos. Ela deu à luz a Jesus, e para ela poder ser venerada, ela não pode ter contato com José. Porque se ela tiver contato físico com José, complicou a história. Então surgiu-se o conceito de que Maria permaneceu virgem a vida toda. E o que acontece? Esse conceito depois vai ser expandido na igreja romana e vai chegar nos padres, dizendo os padres também têm que ser celibatários para que os padres estejam numa categoria mais santa do que aqueles que se casaram. Só que quando você olha para a Bíblia, você não vê isso. Você vê o contrário. Ele fala, não é bom que o homem seja só. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz, a doutrina de demônios é ensinar a proibição de casamento. No conceito do mundo antigo, Maria, isso jamais passou pela cabeça de Maria. Toda mulher hebreia queria casar e queria ter filhos. Quanto mais filhos tivesse, eles entendiam que mais abençoada ela seria. E os judeus começaram a ensinar que o sinal claro da bênção de Deus era ter filhos. E eles excederam nisso. Porque isso é bênção ter filhos, mas esse não é o sinal. Então veja, quando você olha para o passado, você vê mulheres dos patriarcas, você vai ver Sara, você vai ver Rebeca, você vai vendo as mulheres, elas não podiam ter filhos. E aquilo atormentava elas. Você vê aqui Isabel, a mãe de João Batista, também não tendo filhos. O fato é, para defender que ela permaneceu virgem, eles têm que lidar com os textos que são complicados. Há um texto lá em Marcos, capítulo 6, verso 1 a 3, hoje pela manhã eu até falei desse versículo um pouquinho, em que as pessoas ficaram admiradas e disseram assim, olha, esse Jesus aí, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não são os seus irmãos, e aí dá o nome dele, Judas, Tiago, José, ele vai dando, e não são entre nós as suas irmãs? Ou seja, Jesus tinha que ter irmãos. Como é que o romanismo fez para anular a ideia de que Jesus teve irmãos tão claramente nesses textos? Eles pegaram a palavra irmãos, que aparece lá, não estão entre nós os seus irmãos, a palavra grega adelphos, a palavra adelphos, ela pode ser usada, em alguns casos na Bíblia foi usada para falar de primos. Então veja, como é que se solucionou isso? Jesus tinha irmãos. Não, vocês entenderam errado. A palavra adelphos aqui não é irmão, a palavra aqui é primo. Então Jesus tinha primos, deu o nome de 4 primos e 2 primas. Agora, é verdade sim que a palavra pode ser traduzida como primos, mas não há nenhuma razão nesse texto, aliás, o texto fica até estranho. Por que a admiração das pessoas? Nossa, quem é esse homem? Não estão aqui os seus primos? E daí? Ele pode ser um primo distante. Por que a admiração? Eles ficaram admirados, porque conheciam Jesus e conheciam toda a família. E falou, ué, esse homem viveu aqui entre nós 30 anos. É ele mesmo, não é? Ó, os irmãos dele estão aqui.
O outro texto em que aparece é quando Jesus está pregando num lugar e aparece então os irmãos querendo prendê-lo, porque dizendo, ele está fora de si, esse homem não dorme, ele não come, ele não volta para casa, vamos prendê-lo. E aí alguém anuncia, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Segundo o catolicismo, a sua mãe e os seus primos estão aí fora. E aí Jesus fala o quê? Quem são olha a resposta de Jesus como desconstrói isso. Senhor, sua mãe e os seus irmãos estão aí. Jesus fala, minha mãe e os meus irmãos? Sabe quem são minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que ouvem, e ele aponta para a multidão e fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Se eles eram primos, o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Sabe quem são os meus primos? Olha quantos primos aqui. Vamos nos tratar assim na igreja, quando você chegar e falar, ô primo, nós somos uma família, nós somos irmãos pela fé, eles eram irmãos de sangue de fato. Terceira explicação, para tentar desconstruir ou para defender a ideia de que Maria permaneceu virgem a vida toda. Eles dizem o seguinte, que esses irmãos realmente eram irmãos de Jesus, por parte de José. José, quando casou com Maria, segundo algumas vertentes do romanismo, ele era um viúvo, ele era um coroa, viúvo, enxuto, que tinha filhos de outro casamento. Então, quem são esses irmãos de Jesus? São os filhos de José com outra mulher que havia sido falecida. Resolveu a questão? O que vocês acham? Olha, são filhos de José, acomodaria bem. A questão é, aonde está isso? Qual é a base? Da onde alcançou-se esse arranjo? Não tem. Então veja, se as informações de Cristo estão na Bíblia, o texto não diz nada sobre José ter sido casado. Pior, o texto não fala nada sobre José ter sido viúvo e não fala sobre José ter filhos. Então veja, é um acomodar difícil, mas o prego que tem que ser colocado nessa possibilidade errônea de que Maria permaneceu virgem, você pode olhar no Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. É o texto correlato aqui a versão que nós lemos nessa noite. 1,18 vai falar, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele vai contar toda a história, não vou ler de novo, mas eu quero só que você entenda que o anjo aparece, em Lucas o anjo aparece para Maria e diz, Maria, você vai ter um filho. Depois Maria aparece grávida, José não acredita. Compreensivelmente, José falou, desculpa, eu não posso acreditar nesse conceito que você está traçando. Por quê? Qualquer pessoa ia duvidar disso. Se hoje aparecesse uma pessoa dizendo, eu estou grávida do Espírito Santo, você acreditaria? Você teria fé para isso? Fala, não, realmente. É assim? Você, não, é claro que ia duvidar. E o texto fala que ele duvidou. Os casamentos na época eram casamentos arranjados. Meses antes, podia ser prometido desde a infância, poderia, mas é muito provável que o que aconteceu entre José e Maria é que os pais das famílias fizeram um compromisso, um trato prometendo ela para José. E o que acontecia? Eles tinham um compromisso muito forte, não existia namoro na Bíblia, tá bom? Existia um compromisso ali vamos chamar de noivado isso. Esse era tão sólido que ia demorar alguns meses. José ia preparar a casa, ia arrumar um lugar para eles morarem, e depois que a casa estivesse pronta, as coisas estivessem todas no lugar, ele voltaria para casar com Maria. Então, entre o contrato feito e o casamento consumado, que era uma festa de uma semana, com bebida, com vinho, com comida e tudo mais, tinha um intervalo aqui que acontecia. Então, quando o texto fala que Maria está compromissada, é que existia esse acordo já. Esse acordo, para ser rompido, ouça-me bem, não dá tempo de eu explorar tudo o que eu gostaria, mas esse acordo de noivado, essa promessa de casamento para ser rompido, era chamado na Bíblia já de divórcio, para você ver o peso disso aqui. Por isso o texto fala assim, que José, querendo deixá-la em secreto, ele vai dar um documento para ela e vai embora. É isso que vai acontecer. Hoje, se alguém está noivo e quer terminar o noivado, precisa fazer algum documento? Então, na nossa cultura, romper namoro e romper noivado, não existe nada disso. Mas romper o casamento precisa. Nos hebreus, na história dos judeus, já o noivado tinha um casamento. Você tinha que chamar um rabi lá, um sacerdote, e diante dele falar, estou dando carta de divórcio para ela, ela está livre. Ela está livre para seguir.
É neste contexto que Jesus fala assim, olha, se alguém se divorciar e casar de novo, comete adultério, exceto se, e aí ele vai colocar essa exceção, está dentro dessa cláusula aqui, ó, quando houvesse um relacionamento ilícito, que ainda não foi consumado o casamento e fosse dada uma carta de divórcio para aquela pessoa. Mas hoje o tema não é esse. Então, eu só quero mencionar o verso 25. Verso 24, Mateus 1, 24. Despertado do sono, José fez como ordenava o anjo e recebeu-a por sua mulher. Verso 25, preste atenção. Contudo, José decide não ir embora e permanecer lá com ela, esperando para casar. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. A palavra conheceu aqui é um eufemismo. A palavra conheceu é a palavra usada, a Bíblia usa dessa forma para não ficar despertando na mente das pessoas imaginações que seriam inadequadas. Então, quando o texto fala assim, Adão conheceu Eva e Eva teve filhos, ele está falando de conhecer no sentido sexual. O texto vem e fala assim, José não foi embora, contudo, não a conheceu, até que. O que significa esse até que? Significa que depois que Jesus nasceu, José, então, teve contato com Maria sexual normalmente, da onde vieram 4 filhos homens e, no mínimo, 2 irmãs mulheres. Pode ser que Jesus teve até mais. Tudo bem? Então, não existe nenhuma necessidade de defender que Maria não é mãe de Deus, porque ela é mãe do Deus Filho encarnado e que ela permaneceu virgem. Não tem nenhum problema, porque Maria ter uma vida com José não ofende em nada. Ela podia ser venerada? Foi outra questão que a igreja teve que debater. Será que ela podia ser adorada? Por quê? Já que o anjo disse para ela uma coisa tão importante, salve Maria, cheia de graça, não é? Como foi traduzido em algumas versões. As pessoas dizem, bom, se ela tem graça, muita graça, então ela pode ser venerada. E então começou-se a adorar Maria, por um erro de tradução. Por volta do ano 400, entre 400 e 430, Jerônimo, ele pega a Bíblia que foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Ele não dominava com precisão nem o hebraico e nem o grego, e ele fez uma tradução, e quando ele traduziu Lucas, pode voltar para Lucas, o nosso texto, quando ele traduz o que é dito para Maria, verso 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Veja, Maria, não tenha medo, porque você encontrou favor diante de Deus. Jerônimo traduziu da seguinte forma, Maria, não tenha medo, porque você é cheia de graça, plena gratia. Então, as pessoas que leram depois a Bíblia oficial, essa que Jerônimo fez, é chamada Vulgata. A Vulgata é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. As pessoas leram e falaram, bom, se Maria está cheia de graça, se Maria tem graça plena, ela é completamente graciosa, ela tem graça para dar. Quando o anjo falou o contrário, Maria, você recebeu, fique alegre porque você recebeu muita graça. Jerônimo disse, fique alegre porque você está cheia de graça, porque você tem graça para dar. E começaram a venerar Maria. E isso está errado. Maria nunca disse que era santa. Se você virar a página para Lucas capítulo 2, você ouve isso da própria boca de Maria. Em Lucas capítulo 2, você vai encontrar Maria orando a Deus e mencionando, no próprio capítulo 1, versículo 42, ela fala, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então ela começa aqui a construir, mas eu estou procurando o texto em que Maria diz assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria, com a sua própria boca, deixa bem claro, Senhor, a minha alma é agradecida e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quando Maria diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ao chamar Deus de Salvador, ela está reconhecendo o quê? Não tem como ela falar, eu sou Salvador, você precisa de salvação do quê?
Se você continuar, como eu falei, o tempo aqui... 1,46, o Maurício falou, é o Magnificat de Maria. Desculpa a confusão aqui dos textos, é que a minha Bíblia não veio. E eu estou usando a Bíblia da minha esposa. E por alguma razão, a minha Bíblia, não é que é diferente da dela, não. Eu estou tão acostumado com as folhas, que eu vou virando aqui falando e os textos aparecem. Agora eu estou vendo, está tudo diferente. Parece que eu estou com uma Bíblia completamente nova. Então aí sai do lugar aqui os textos, fico confuso. Eu memorizo assim também, pelos desenhos. Mas 1,46. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você vê claramente Maria reconhecendo. Olha o que diz no capítulo 2, verso 21. Completados 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Lucas 2, 21. Como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram. E aí, se você continuar, depois você, por favor, leia na sua casa Levítico capítulo 12. Era dito o seguinte, uma mulher, quando ela der à luz a um filho, ela vai esperar um período, e se ela for pobre, ela tem que ir no templo e fazer um sacrifício pelo seu pecado. Preste atenção. Ela tem que fazer sacrifício pelo seu pecado. Se ela for rica, ela oferece um bezerro. Se ela for pobre, ela vai levar pombas. Para que alguém sacrifique pelo pecado dela, da mulher. E o que acontece aqui quando você vai lendo, é exatamente o que acontece. Se você olhar, verso 23... Lucas 2, 23. Conforme está escrito na lei do Senhor, isso está em Êxodo 13 e Levítico 12, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Isso mostra que Maria era pobre. Mas Maria fez oferta pelo seu próprio sacrifício, fez oferta pelo seu próprio pecado. Não dá para defender que ela é santa, que ela pode ser adorada. Outro problema em relação a Maria era, Maria pode ou não ser medianeira, mediador entre Deus e os homens. Os católicos, o lema do catolicismo é o seguinte, tudo por Cristo e nada sem Maria. Não sei se você já ouviu essa expressão. Tudo por Cristo, sempre por Cristo, mas nada sem Maria. E você não vê isso. Maria vai aparecer, olha, ela é uma mulher fenomenal, uma mulher que deve ser amada e respeitada. Ela aparece aqui. Depois ela vai aparecer em um ou dois momentos na vida de Jesus, depois mais à frente na cruz e depois no Pentecostes. E ela desaparece, nada mais é dito sobre Maria. Não se sabe para onde ela foi, como ela morreu, não se sabe absolutamente nada. O Evangelho deu destaque a Maria dizendo assim, ela é a mulher que vai carregar Jesus do ventre. Ela vai amamentar e cuidar. Certa vez Jesus estava num lugar e ele estava ensinando e o povo ficou maravilhado com o seu discurso. Então uma mulher levantou a voz e disse, bem-aventurados são os seios, bem-aventurados são a mulher e os seios que amamentaram você. Está colocando destaque em quem? Imediatamente pegou Maria e falou, entre todas as pessoas, que pessoa bem-aventurada é essa mulher que te amamentou, que te criou? Jesus imediatamente corta isso e fala assim, mais bem-aventurados. Ele colocou acima de Maria. Mais bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Viu o que Jesus falou? Toda vez que alguém tentava levantar Maria, ele trazia ela para o lugar. Vi pela manhã hoje que ele estava no templo e Maria e José vão chamar Jesus e falam, filho, nós saímos de viagem, você ficou aqui no templo, vamos dar uma bronca em Jesus. Para mostrar que ela tinha autoridade. Jesus falou, ué, por que vocês estão estranhando? Vocês não sabiam que compete a mim estar na casa do meu pai? Falando para Maria, Maria, olha as suas prerrogativas. Eu fui colocado debaixo de você e de José, mas eu não pertenço a vocês. Eu estou aqui crescendo debaixo de vocês, mas aqui é a casa do meu pai. É aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou servir. Não perca de foco. Quando Jesus vai se manifestar nas bodas de Caná, no casamento, e alguém diz para ele, a Maria chama e fala, filho, acabou o vinho. Jesus poderia simplesmente atender ela, mas ele coloca e fala, mulher, o que temos nós em comum com esse assunto? Quando ele fala, mulher, o que tenho eu contigo, não é desrespeitoso, ele não está tratando ela com desrespeito, mas ele está dizendo assim, chamar de mulher era uma forma, inclusive, comum na época. Ele diz assim, o que nós
temos, eu e você, em comum com essa questão? Não chegou a minha hora. Por que você quer controlar a minha agenda? E ao trazer Maria para o lugar, quando Maria entende o lugar dela, Maria recua. Sabe o que Maria fala? Ela vira para os serviçais e fala assim: façam tudo o que eu mandar. Foi isso que ela falou? Ela vira e fala assim: façam tudo o que ele disser. Eu vim aqui querendo mandar ele fazer algo. Parou, ele me lembrou de quem eu sou. Façam o que ele disser para fazer. E aí então, não porque a mãe fala, Jesus então vai transformar água em vinho e vai dar início ao seu ministério com esse milagre. Maria nunca foi colocada como medianeira. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo o seguinte: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ninguém pode mediar. Nem Maria era medianeira, nunca foi, nunca será, nem pastor, nem apóstolo, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém. Então olhe para Maria e saiba, ela sim foi a mãe do Deus homem encarnado, ela não permaneceu virgem, ela teve filhos, foi uma mulher normal, deve ter sido uma mãe exemplar. Ela podia ser venerada? Não, não podia, porque ela disse: minha alma agradece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela não é medianeira, ela pelo contrário diz: eu não posso fazer nada, sigam e façam o que o meu filho disser. Maria nunca se apresentou como medianeira. Quem colocou ela assim foram os teólogos e os desvios ao longo da história da igreja. Então Maria é nossa irmã, está no céu hoje, com certeza, enquanto tem muita gente devoto dela que vai para o inferno. Que tristeza isso, né? Milhares de pessoas se desviando da verdade, não porque Maria ensinou, mas porque alguém pegou Maria e colocou ela como num pedestal para ser adorado. O catolicismo, o romanismo, por assim dizer, quando Constantino, o imperador romano, afirma ser cristão, ele nunca se converteu de fato. Ele diz o seguinte: agora a religião oficial é o cristianismo. E com a oficialização do cristianismo, o cristianismo para de ser perseguido e muitos pagãos, muitos bêbados, muita gente errada entrou para a igreja e veio para dentro da igreja. Quando eu falo de bêbados, eram gente que cometiam excessos. Eles entraram para a igreja e falaram: bom, se o imperador tem essa religião, então agora nós vamos participar aqui também. E alguém teve a ideia brilhante, eu acredito até bem intencionado, de falar o seguinte: como é que nós vamos fazer o povo entender que tem que ter uma vida santa? Não tinha WhatsApp, não tinha vídeos, não tinha jornal, não tinha revista, coisas impressas não existia ainda nesse contexto da imprensa. Então eles falaram o seguinte: vamos fazer nas igrejas, vamos usar as igrejas como escolas didáticas. Vamos fazer uma imagem de Pedro, uma de Paulo, uma de Maria, e vamos colocar na igreja, para que quando as pessoas vierem à igreja para adorar, elas olhando e perguntarem: o que é isso? E alguém conta: essa daqui é uma cena que mostra o apóstolo Paulo fazendo tal coisa. E as pessoas vão se sentir inspiradas, olhando para aquele desenho, elas vão se sentir motivadas, falar: eu também quero ter uma vida como ele. A ideia, a princípio, começou a ser boa. Então começaram a fazer pinturas, vitrais, colocar imagens, mas demorou pouquinho tempo para que o diabo pegasse a ideia: você está vendo essa imagem aqui de Paulo? Não é só para você lembrar do que ele fez. Você poderia falar com ele. Já que Maria é uma mulher cheia de graça, ela pode mediar, ela pode interceder por você. Você já viu a frase: peça à mãe que o filho atende? É isso. Então, Maria começou a ser adorada, Paulo começou a ser adorado, Pedro e tantos outros aí. O movimento de desvio foi tão grande que quando chega a reforma protestante e ela toma conta da Europa, surge um movimento chamado iconoclastas. Os iconoclastas, ícono é da palavra ícone, que você vê aí, símbolos, imagens. E os destruidores de imagem, eles eram tão bravos com a ideia de vitrais, de santos, que eles passaram por todas as igrejas, quebrando tudo. E belíssimas obras de artes, vitrais que poderiam ter sido conservados, que deveria ser ensinado o contrário, tudo foi danificado, porque eles falaram: nós temos que acabar com a idolatria. E há excessos até hoje de pessoas que dizem o seguinte: ainda hoje existe iconoclasta, claro que não tem esse nome, mas eles dizem o seguinte: você tem na sua casa elefantinho de cristal?
Você tem anjinho em algum lugar, essa época de Natal está cheio de enfeite lá, tem alguns enfeitezinhos, idólatra. Porque eles vão dizer para você que Deus disse nos 10 mandamentos o quê? Não farás imagem de escultura, de nada, nem no céu nem na terra. Você fala, pastor, mas eu tenho uma imagem de um porquinho. Idólatra, joga fora. Pastor, mas aqui eu tenho uma foto da minha família. Queima. Não pode. Isso é idolatria. Irmãos, estão percebendo? O equilíbrio e a falta de equilíbrio, o excesso. Está aqui a figura de Maria. Esse foi o grande debate que surgiu. Mas quando você olha, o texto vai falar para nós que Maria morava aqui em Nazaré. Essa bolinha vermelha é Nazaré, essa bolinha aqui embaixo, amarela, é Jerusalém, essa bolinha verde aqui é Belém. O texto vai dizer para nós que o anjo apareceu para uma mulher virgem da cidade de Nazaré. Bom, Nazaré, se nós estivéssemos juntos de Deus, fôssemos escolher onde o Messias ia nascer, nós colocaríamos ele numa família real e numa cidade. Adivinha que cidade você colocaria ele para nascer? Se fosse ali, seria Jerusalém. E se fosse nos nossos dias? Ele seria americano, nasceu em Nova York, ou seria britânico de uma família real, e assim vai. Mas Deus escolheu colocar o seu filho numa vila totalmente desprezada, a ponto de quando falaram que o Messias vinha de Nazaré, alguém falou, nossa, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O preconceito era muito grande. E por quê? Porque Nazaré, que era uma vila pequena, ficava na Galileia, e aqui era chamada Galileia dos Gentios. Esse lado amarelinho aqui é Galileia dos Gentios. Por que esse termo, Galileia dos Gentios, se está dentro do território de Israel? É porque a Galileia ficava aqui, ó, onde você vê esse marrom aqui, já era a região Ciro-Fenícia. Então, eles ficavam muito próximos aqui de lugares que tinham muitos gentios. E por causa da proximidade com os gentios, eles não conseguiam praticar tão fielmente os hábitos judaicos como aqui embaixo em Jerusalém. Então, o que o judeu de Jerusalém olhava? Ele falou, você que mora lá na beirada, na fronteira, você tem um linguajar, o seu linguajar, o seu sotaque já é gentílico, os seus hábitos já são gentílicos, então eles eram desprezados. Quando alguém ia para território gentílico e voltava, quando chegava na fronteira da Galileia, tirava as sandálias, batia, para não trazer o pó profano para a terra de Israel. E o contrário também. Tiravam as sandálias e tirava para não levar a terra santa para outro lugar. Pode imaginar o conceito que eles tinham? E aí Deus fala, eu vou colocar o meu filho aqui. Ele não vai nascer aqui, porque a profecia dizia que ele ia nascer em Belém, que era a cidade de Davi. Mas ele cresceu em Nazaré. E por crescer em Nazaré, ele foi tido como Jesus o Nazareno. Então as pessoas dizem assim, esse homem, ele é um judeu fake, é um pagão cheio de maus hábitos, é um judeu que tem uma postura equivocada. Então ele foi rejeitado por causa disso aí. E olha como o texto vai caminhar. Cláudia, eu vou passar aqui. Se apaga para mim, por favor, Adalto. Esse é um vídeo que conta um pouquinho aí da história de como foi esse contexto. Pode ser o blackout. Deixa eu apagar aqui também. Agora pode ser o blackout mesmo, Otávio. Tudo começou em Belém, onde nasceu Jesus, o Messias. Homens sábios vieram do Oriente para adorá-lo, guiados pela estrela. Ainda bebê, foi levado ao Egito para fugir de Herodes. Depois voltou a Galileia e cresceu em Nazaré. Com 12 anos, subiu a Jerusalém para a Páscoa e foi achado no templo. Aos 30 anos, foi ao Jordão e batizado por João. Conduzido pelo Espírito, passou 40 dias no deserto, foi tentado e venceu. Em Caná, fez seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Em Cafarnaum, fez sua base e percorreu a Galileia, curando e ensinando. Passou pela Decápolis e chegou a Cesareia, onde Pedro disse, Tu és o Cristo. No monte foi transfigurado diante dos discípulos. Seguiu por Samaria e Pérea. Em Jericó, trouxe esperança a muitos. Em Betânia visitou amigos e, em Betfagé, iniciou a entrada em Jerusalém. Celebrou a Páscoa, ensinou no templo, orou no Getsêmani e morreu no Gólgota. Ao terceiro dia ressuscitou. Jesus vive. Apareceu no caminho de Emaús, reuniu os discípulos e lhes deu a grande comissão. No Monte das Oliveiras, elevou-se aos céus. Em breve, Jesus voltará. De Belém ao mundo, Jesus continua transformando vidas.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá aí um pouquinho dessa história do roteiro, depois está aí na internet, você pode seguir e acompanhar. Veja só, quando fala no 6º mês, aqui o texto fala o 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel está com 6 meses de gravidez, o anjo aparece para Maria e conta: Maria, a sua prima, ela está grávida. E a ela que diziam que ela era estéril, não podia dar à luz, ela está esperando uma criança. Veja, o anjo Gabriel, não dá para destacar todas as palavras, mas você tem poucos anjos na Bíblia que aparece nome, e Gabriel é um deles. Então você tem aí Miguel, Gabriel, eu acho que são esses 2 que aparecem na Bíblia. Todos os demais são invenções. Uziel, Rafael, e aí qualquer coisa com El que as pessoas querem inventar, é tudo invenção. Na Bíblia, só esses 2 receberam nome. Você, cidade de Galiléia, eu falei para vocês que é a Galiléia dos gentios. A outra palavra, você vai ver 2 vezes a ênfase na palavra virgem. Por que é dito isso? Alguns tentando atacar o cristianismo dizem o seguinte: a palavra virgem que aparece aqui na Bíblia, ela pode também ser traduzida como moça. É uma possibilidade verdadeira. Não, a palavra virgem, ela pode não estar falando do estado sexual de alguém, mas pode estar simplesmente dizendo assim, uma virgem para falar uma moça. Mas não parece ser isso aqui neste contexto, porque Maria vai dizer assim: como pode ser isso se eu nunca estive com um homem? No caso, Maria entendeu que não tinha a ver com ela ser mulher, mas tinha a ver com ela nunca ter tido nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Então, o texto fala desposada. Essa palavra desposada, eu falei para vocês, aquele compromisso. Havia um contrato de que ela ia casar. Ela não é esposa, mas ela está desposada. Eu sei que é difícil para nós, que é muito longe da cultura. Você está prometida a um compromisso. Não dá para voltar atrás aqui, salvo com raríssimas exceções. No caso aqui, quando José falou: você me traiu, você está grávida de um outro homem, eu vou te deixar em secreto. Então aqui você tinha uma justificativa para dar carta de divórcio. Era nesse contexto que se aplica as cláusulas de Mateus 19. Estava desposada com um certo homem da casa de Davi. Vocês sabem, os judeus atacam Jesus dizendo o seguinte: Jesus é uma farsa, porque o Messias tem que ser da linhagem de Davi. E o único que era da linhagem de Davi era José. Mas você sabe que Jesus não é filho de José. Ele é filho de Maria, mas não de José. Faz sentido para vocês? Todos os seres humanos, eu falei pela manhã, todos nós somos descendentes da semente de Adão. Jesus é o único ser humano que é descendente da semente de Eva. O homem dá uma semente, a mulher dá outra semente, e essa semente fecundada gera uma vida. No caso de Jesus, não tem a semente de José. Então eles dizem o seguinte: só teve a semente de Maria, o óvulo de Maria, não tem nada participado de José, então ele não pode ser da casa de Davi. Porque quem é da linhagem de Davi, e aí você vê a genealogia, só tem 2 genealogias: Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 3. Depois você pode ler com calma. Só que o anjo vem e fala assim: salve mulher, e aí vai falar com ela, e quando ele fala de Maria, ele fala assim: Deus dará a ele o trono de Davi, quem? O seu pai. Então isso significa que quem também era da linhagem de Davi é Maria. Maria também era. José era da linhagem de Davi e Maria também é da linhagem de Davi. Então não fere em nada esse ataque bobo aqui. Um homem da casa de Davi, cujo nome era José. De novo, aqui você tem a expressão, virgem, para mencionar claramente. Ela se chamava Maria. Maria é o correspondente no Novo Testamento para Miriam no Antigo Testamento. Então você tem Miriam no Antigo e Maria é o mesmo nome que aparece na Escritura. Assim como Jesus e Josué é o mesmo nome, significa a mesma coisa. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse o anjo: alegra-te muito favorecida. E eu mencionei que ela recebeu grande favor da parte de Deus. Qual é o favor? Deus escolheu você para ser a portadora do filho. E ele fala assim: o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. A grande pergunta é: por que Maria ficou perturbada? O texto não fala que ela ficou perturbada. Aliás, ela deveria ficar perturbada com a visão, não é? Parecia um anjo, ela gritar. Mas ela ficou perturbada com a saudação do anjo. O anjo falou: Maria, alegre, fique alegre, mulher muito favorecida. Sobre você foi derramado um favor excepcional.
E o texto fala que ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela não está preocupada com o anjo, mas ela está preocupada porque esse anjo disse isso de mim. Isso aqui demonstra na parte dela uma verdade muito importante, humildade. Maria era uma mulher de grande humildade. Se alguém chegasse para você, salve agraciado, pessoa maravilhosa, ela podia dizer, é verdade, ô anjo, que bom, eu sou isso mesmo, eu sou exatamente isso que você está falando, favorecida, uma bênção, seja bem-vindo à minha casa, tirar essa sandália dos vossos pés, ia falar para o anjo assim, né, que o lugar aqui é sagrado, mas ela se perturbou com a saudação, dizendo assim, peraí, o que você está falando aí é muito sério, mulher agraciada, favorecida, excepcional, não, calma aí, você está na casa certa? Não tinha um Waze e nada disso, você está no lugar certo? O texto fala que ela ficou muito perturbada com a saudação e ficou perguntando, o que será que isso significa? Humildade, reconhecendo que a ser chamada dessa maneira por um ser espiritual é algo excepcional. Se nós fôssemos chamados assim por um ser humano, tem gente que acredita. A pessoa fala, como você é bonito. Já falaram para você? Você quer ver mentira? Deixa eu fazer uma digressão rápida aqui. Você vai em Facebook. A pessoa posta uma foto. Põe lá. Pode postar foto. Sabe o que vai começar nos comentários a aparecer? Lindo. Ou linda. Maravilhosa. Gatona. Maravilhosa. Excepcional. E vem assim. Nunca tem ninguém falar, não, tá muito bonita não. Essa roupa não te caiu bem. Nunca vem. Aí a pessoa vê aqueles comentários. Ela acredita. Ela fala, não, eu sou bonito. O que essa pessoa está falando é normal, só que Maria não. Na humildade dela, ela falou assim, o que significa salvação? Então, o anjo lhe disse, Maria, não temas, há um medo aqui, ela está assustada, mas considerando no que foi dito, o texto fala assim, você achou graça, você encontrou favor. Antes que as pessoas comecem a dizer que isso também é dito para os crentes. Em Efésios capítulo 1, quando fala que Deus nos concedeu graça, é usado o mesmo termo. Então, se Maria fosse chamada de divina, tinha que se aplicar a todos os santos. Porque a mesma palavra, exatamente a mesma palavra, é colocada para os santos, quando fala que Deus nos escolheu, que nós somos alvos da sua graça, em Efésios capítulo 1, é usado o mesmo termo, só uma segunda vez na Escritura. Preste atenção, você achou graça diante de Deus, ou seja, aos olhos de Deus, Deus olhou e vai derramar sobre você um favor maravilhoso. E aí qual é o favor que ela vai receber? Eis que você vai conceber e você vai dar à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu costumo dizer que o anjo aqui, ele jogou por terra o sonho das mulheres. Quando uma mulher fica grávida, ela fica testando lá, faz o teste de gravidez, ela quer a surpresa, estou grávida. O anjo falou, você está grávida. Pronto, já falou. 2, a alegria da mulher é escolher nome. Falou, você vai ter um menino. Já falou que era o sexo da criança. E 3, o nome você não vai escolher, o nome dele vai ser Jesus. Então Maria ficou olhando, mais alguma coisa? É isso aí, vai nascer uma criança, é um menino e o nome dele é Jesus. Não pode escolher nada, você não pode mexer na história. Tem livre-arbítrio? Vocês estão vendo aqui um arbítrio? Falou, Maria, que nome você quer dar para a criança? Não tem, já veio tudo prontinho. Menino é um só e vai ser chamado Jesus. Preste atenção, esse será grande. Interessante que quando aqui o nome de Jesus é Deus salva, esse era o nome. Deus falou, eu quero que a criança se chame, o Senhor é Salvador. Ele vai ser o nome da criança. Depois ele diz assim, este será grande. Não dá tempo, mas depois você pode ler na sua casa quando Isabel vai ficar grávida e é prometido João Batista, fala assim, este será grande diante de Deus. Está no capítulo anterior, Lucas capítulo 1 vai falar isso. Ele será grande diante de Deus. Neste caso, Jesus, ele só fala, ele será grande. Para quê? Para fazer uma distinção entre João Batista e ele. João Batista vai ser grande na presença de alguém. Ele é grandeza absoluta. Todos, não há ninguém acima dele. Por isso o texto vai dizer assim, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Quando fala Altíssimo, é para deixar bem claro, é uma expressão bonita para falar Deus, de Deus estar elevado acima de qualquer outro ser. Então ele será o próprio Deus, Filho diretamente do Altíssimo. Ou seja, não tem ninguém acima dele. E ele continua, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Eu mencionei aqui, o Altíssimo dará o trono de Davi, é uma menção aqui para Maria lembrar de Daniel 7.
Se você quiser ler na sua casa, mostra lá o Filho do Homem se aproximando e recebendo o trono. Daniel capítulo 7. Maria, quando ouviu isso, qualquer judeu que leu isso aqui, entendeu que a criança seria o cumprimento da promessa para Daniel. Ele terá o trono de Davi, o seu pai, mostrando que Maria é da linhagem também de Davi, e ele reinará para sempre. Daniel capítulo 7. Ele reinará para sempre aonde? No trono de Davi. Isso não aconteceu ainda, gente. Aqui é um texto escatológico. Está prometido que ele tem que sentar no trono de Davi. Davi reinou em Jerusalém. Davi teve um trono territorial. E Jesus nunca sentou no trono. Então isso aqui tem que se cumprir. Quando vai se cumprir? Vai se cumprir no reino milenar, em que Jesus vai estar lá, num trono, governando as nações. Apocalipse fala isso. Ele vai governar sobre toda a casa de Jacó, os judeus vão se voltar para ele, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho contato físico com nenhum homem. Gente, a pergunta de Maria é uma pergunta interessante. E aí o texto fala assim que o anjo, aí destabulou, não se preocupe, o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus, aqui alguns entendem que esse descerá aqui é uma alusão à ideia do Espírito Santo na criação. Não sei se eu concordo com isso não, quando fala que o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. Na criação, o Espírito Santo caminhava. É usada a mesma palavra para dizer que o Espírito Santo vai descer sobre Maria, e a sombra, é um mistério que ele quer dizer com isso, a sombra do Altíssimo vai envolver Maria, para que o óvulo dela, ao ser fecundado, não haja, aqui é o que a teologia ensina, não haja transmissão do pecado. Porque se houver transmissão, Maria era pecadora, do pecado dela para a criança, anulou-se o projeto, porque fala que o ente vai ser santo. Para o ente ser santo, Deus desce sobre ela e a envolve com poder. Então a criança é protegida. No ventre dela, ela vai ser uma incubadora, mas o pecado não foi transmitido para ela. Preste atenção. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. A pergunta que surge nas pessoas é: o pai de João Batista, quando ele está lá no templo, Zacarias, e é dito para ele: sua mulher Isabel é idosa e vai ter um filho. Zacarias falou: como isso? O anjo falou: vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Você duvidou de mim. O mesmo anjo. Agora vai com Maria. Que Maria pergunta? Como será isso? E o anjo passa a explicar. E aí? Como é que você lida com uma questão dessa? A possibilidade aqui, é claro que Zacarias, quando pergunta como será isso, não foi no ar de dúvida, foi no ar de incredulidade. Ele fala: minha esposa vai ter um filho? Ah, tá. Conta a outra. E isso vai acontecer de que forma? O anjo se ofendeu. Eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. Você está me chamando de mentiroso? Você vai ficar mudo, até que você veja a promessa de Deus se cumprir. E Zacarias ficou mudo, até que João Batista nasceu, e ele falou: vai ser João, e ele voltou a falar. Maria não. Maria não duvida. Maria só pergunta: ok, vai nascer uma criança aqui? Mas, por favor, me diga, como é que isso vai acontecer, se eu não tenho contato com nenhum homem? E o anjo não vê nisso incredulidade, mas o desejo de querer saber e entender. Deixa eu fazer uma digressão rapidamente aqui. Muitos crentes falham nisso na hora que oram. Existe um jeito de você orar que você manifesta incredulidade ou ofensa a Deus. E existe um jeito respeitoso de você falar: Senhor, eu não entendo o que fazes. E Deus não se ofender. E existe um jeito de você falar: Deus, eu não entendo nada do que o Senhor está fazendo. E ser ofensivo. Cuidado. Porque pode ser a mesma palavra, com uma atitude diferente, e Deus punir você. No caso aqui, o anjo explica: o Espírito Santo vai descer, o poder de Altíssimo te envolverá a sua sombra, por isso, este ente, essa criança, será santo, que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo explica para ela. Maria agora, ela podia continuar perguntando, né? Não, mas como assim? Não, espera aí, explica melhor. E aí ela podia ser punida, mas ela entende. E aí acontece o quê? No caso de Maria, o anjo diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês. O anjo vem contar até para Maria, porque eles moravam longe, né? Sua prima está grávida do 6º mês. Que legal. Olha, o anjo até dá um spoiler aí do nascimento de João Batista. Já sendo o 6º mês para aquela que diziam ser estéril.
O pessoal falou que ela não podia ter filhos, e Deus vai dar um filho, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que é importante Maria saber isso? A sua parente, que é idosa, não pode ter filhos, e ela está no 6º mês de gravidez. Então, você sendo virgem, não deve ter medo, porque Deus pode fazer tudo aquilo que Ele promete. Ele prometeu, Ele pode fazer. Olha como termina. Então disse Maria. Isso é chamado, no romanismo, de Fiat. Vocês já viram um carro? Quem tem carro chamado Fiat? O que significa a palavra Fiat? Alguns dizem que é família italiana atrapalhando o trânsito. Não tem nada a ver, isso é bobagem. Pessoal, as línguas. Mas Fiat é a palavra faça-se no latim. Veja o perigo do que acontece aqui. Eles dizem aqui que é o Fiat Mariano. Se você digitar na internet, você vai ver lá. Fiat Mariano. Aí você fala assim, nossa, o que é isso aí? Maria dá uma ordem ao anjo. Eu olhei para o texto e falei, nossa, como conseguiram isso? Olha que Maria, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. O que Maria fez aqui? À luz da boa teologia, Maria ouviu a promessa e falou, humildemente, obediência, então você viu lá a humildade da parte dela, e agora você vê o segundo aspecto da vida dela, que é a obediência. Ela falou, ok, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quer fazer. Está entendendo? Mas tem gente que diz que ela falou o seguinte, é isso? Então ela dá uma ordem para Gabriel, que se cumpra em mim isso que você falou. E imediatamente aquilo vai acontecer. Vocês acham que foi assim, que ela está dando uma ordem? Ou ela está dizendo, olha, está expressando a obediência de falar que se cumpra em mim. Mas as pessoas conseguem criar o Fiat Mariano, dizendo que Maria deu uma ordem ao anjo Gabriel, quando ele fala que se cumpra em mim, é uma ordem. Então, tudo que vai acontecer, o nascimento de Jesus, está acontecendo porque Maria disse, faça-se em mim, é o Fiat Mariano. Mariolatria, destruindo um texto bíblico. Irmãos, terminando aqui, é bem simples as lições de um texto como esse, relacionado a Maria. Admire-a. Maria é uma mulher que deve ser admirada com todas as forças pelos crentes. Admire-a, mas nunca, jamais a adore. Ame Maria, fale bem de Maria, tente imitá-la, mas nunca se curve em adoração a ela. Ela nunca pediu isso. Ela nunca foi digna disso. Esse é o grande erro das pessoas que não entendem os textos bíblicos. Segunda lição. Ame-a com todo o coração. Jesus a amava. Os apóstolos amavam. Olha, dentro do romanismo, uma curiosidade só. Maria foi tão exaltada que dizem que quando Maria morreu, não está na Bíblia, mas como o romanismo, né, o catolicismo romano não precisa da Bíblia, dizem o seguinte, que quando Maria morreu, olha só, vê se para você está bom. Quando Maria morreu, os apóstolos vieram de todos os lugares do mundo, em nuvens, voando. Estão gostando? Daí, Maria morreu. Quando souberam da notícia, eles entraram em nuvens e vieram nas nuvens voando até o lugar em que ela estava. E, infelizmente, sempre tem um que se atrasa. Adivinha quem se atrasou? Não sabem. Quem se atrasou? Quando Jesus apareceu ressurreto para todo mundo, quem não estava lá? Adivinha. Talvez estivesse muito longe, ou a nuvem fosse mais fraca, fosse 1.0 só, a nuvem veio devagar. Tomé chegou, não presenciou o fato. Então, quando abriram o túmulo, o corpo de Maria não estava lá. Sumiu. E Tomé não viu. E talvez você esteja rindo, achando que isso daí é posição clara do romanismo. Em 1950, o Concílio Vaticano II diz o seguinte, que Maria, preste atenção, Maria, a mãe de Jesus, foi assunta, foi recebida no céu, em corpo e alma. Está lá. Eles não explicam sequer se ela morreu. Falam o seguinte, que Maria, hoje, ela está lá no céu, ela está em corpo e alma. Então, existem duas pessoas no céu com corpo. Jesus, que se levantou com o corpo glorificado, e Maria. Tá bom para vocês isso? Acha que é coerente? Vocês acham mesmo que os apóstolos andam de nuvem para visitar túmulo?
Admire, mas nunca adore. Ame-a, mas nunca ore a ela. Nunca. Maria não pode ouvir ninguém. Paulo não pode. Nenhum morto pode te ouvir. Não ore a eles. Orar somente a Deus. Orar somente a Cristo. Ore a Deus em nome de Jesus, por mediação do Espírito Santo. 3. Imite a humildade e a obediência de Maria. Quando Deus falar para você, fala: Deus, me dá forças para que eu faça. Há pais que precisam criar seus filhos, há esposas que precisam amar os seus maridos, há maridos que têm que amar a esposa, há tantos desafios na vida. Você tem que falar: Senhor, me ajuda, cumpra-se em mim a sua vontade. O Senhor quer que eu seja uma boa esposa, mas eu não consigo. O Senhor quer que eu seja um marido exemplar, mas eu não consigo. O Senhor quer que eu seja um profissional, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sou falho, ajuda-me. Imite a humildade e a obediência de Maria. 4. Agradeça a Deus pela vida dela. Está aqui um erro dos evangélicos. Quando foi que você agradeceu a Deus pela vida de Maria? Você fala: Deus me livre, alguns vão falar. Que bobagem! Vá a Deus e fala: Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva. Ela foi a mãe do Salvador. Ela é uma mulher digna de ser imitada. Senhor, eu te louvo porque ela fez o melhor possível e o papel dela foi fantástico no cuidado do Salvador. Louve a Deus pela vida de Maria, mas não ore, não adore, apenas a imite. E por fim, creia somente na Escritura. Não acredite nas tradições, não acredite na invenção das pessoas. Se alguém falar que viu Maria ali, viu não sei quem aonde, se alguém trouxer qualquer outra verdade que esteja fora disso aqui, que seja anátema. Maria, uma de nós, pecadora, salva pela graça de Cristo, uma mulher excepcional, mas um humano carente da salvação. Ela orou e você pode orar também e deve orar, dizendo: Senhor, seja meu Salvador. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus de toda a glória, de toda a graça, ao olharmos para a vida da tua serva, nós nos deparamos com verdades que às vezes nós ignoramos. Nós não devemos rechaçar a pessoa de Maria, não devemos atacá-la. Os excessos à nossa volta, as mentiras que contam sobre a tua serva não devem diminuir a grandeza, a beleza de quem ela foi. Que ela seja amada pelos crentes, que ela seja admirada pelos crentes, mas nunca venerada, nunca adorada, nunca considerada como mediadora. Assim como Jesus veio a este mundo e encarnou e foi gerado no ventre de Maria, assim como Jesus veio habitar em Maria, quem sabe nessa noite nós podemos fazer um pedido: ó Jesus, vem habitar comigo, vem habitar em minha alma. Ó Jesus, vem habitar na minha casa, no meu casamento. Eu tenho andado longe. Senhor, visita a minha casa, visita o meu coração. Que o Senhor encontre lugar. Há muitos anos atrás, quando o Senhor estava em Belém, ninguém abriu uma porta, não havia lugar, e o Senhor nasceu numa manjedoura. E 2000 anos se passaram e muitas pessoas ainda não dão lugar para o Salvador. Quem sabe nessa noite, ao olhar o exemplo de Maria, que disse: cumpra-se em mim o seu querer, haja alguém aqui ou à distância que possa dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e venha habitar comigo, para que eu viva na sua presença, até o dia em que eu vá habitar com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção que todo crente deveria